Eu quero ouvir as nossas analistas, lógico, Débora Bergamasco e também Basília Rodrigues, e já começar com a Basília Rodrigues para a gente poder falar justamente a questão do tempo, né, Basília? Por exemplo, se eu recebo uma mensagem dizendo assim, pode ser que vá cair um trovão em cima da minha casa, um raio em cima da minha casa, tá? Se eu recebo, quanto tempo eu vou demorar para avisar você, Basília, que é minha vizinha? 10 segundos? 1 minuto? Quanto tempo demora para compartilhar? No máximo, se o Wi-Fi falhou, vai demorar 10 segundos a mais. E as redes sociais não querem se comprometer em ter de tirar um conteúdo em até 12 horas. Só que em 12 horas, Basília Rodrigues, quantas coisas a gente compartilha, hein? E a mentira fica, né? Ela é muito espalhada e para você conseguir fazer com que essa pasta dental volte para dentro do friso é quase que impossível, né? Difícil quando você compartilha uma mensagem ter noção da dimensão dos alcances e conseguir cortar essa rede de desinformação. Uma saída seria apagar as postagens, pelo menos aquelas que podem ter dado origem à onda de desinformação. Esse quesito, as redes sociais, as plataformas não toparam. O que a gente tem aí é um problema que é a infestação de mentiras pelas redes sociais e que chega na vida real, na vida offline, que é o pior de tudo. Se ficassem por lá, né, na blogosfera, como uma historinha da carochinha, algo até para rir, seria diferente. Mas quando aquilo sai da tela e é trazido para o lado de cá, da verdade, como algo real, aí impacta no convívio entre as pessoas, nas medidas até de autoproteção, né, de segurança. Vou me vacinar ou não? Vou sair da minha casa porque o prefeito e o governador estão dizendo que a água vai subir? Essa tragédia mostrou que quando as tragédias vêm, não há uma escolha se vai pegar o mais pobre, o mais rico, o mais formado ou o menos capacitado, né? A água subiu na casa de todo mundo, em diferentes cidades, até na capital, Porto Alegre, arrasando com algumas das áreas culturalmente conhecidas, tão visadas do ponto de vista do turismo e de memória gaúcha e também do Brasil. Esse acordo marca um novo paradigma de entendimento entre governo e redes sociais, porque ao menos, Elisa, Débora, há um reconhecimento de que as mentiras estão aí e que elas precisam ser problematizadas. E a população tem que ser apresentada esta dúvida: é verdade ou é mentira? Porque antes havia uma ineficiência, né? Um não agir por parte das plataformas a ponto das mentiras saírem andando aí, criando pernas, indo muito além do alcance de qualquer algoritmo. A gente viu que as plataformas já tiveram inúmeras oportunidades críticas de mudarem a sua posição. Pandemia, começando em 2020, depois e mais recentemente, aqueles casos de suicídios, de pessoas ameaçando tirarem a própria vida por conta de mentiras que detonavam a sua reputação em redes sociais. E, na ocasião, foram feitas reuniões, foram feitas promessas que não se concretizaram. Agora, mais uma vez, diante desse case Rio Grande do Sul e essa enchente de desinformação, mais uma vez as plataformas vêm dizer, não, agora a gente entendeu. E, claro, é importante observar, antes de um processo eleitoral no Brasil, né? Chegando aí outubro de 24 com eleições municipais. Então, mais uma vez, as plataformas são chamadas a conversar e reconhecem que tem mentira, sim, nessa praça pública que elas administram e que elas podem fazer alguma coisa. Então, adotar ferramentas ali de checagem de dados. Tem até um item que diz tomar atitudes na medida da capacidade técnica e institucional destas empresas. A gente tem aí uma carta de intenções, boas intenções, mas o quanto isso concretamente vai ser feito, tenho minhas dúvidas. No item
tirar as postagens em até 12 horas, as plataformas alegaram que não seria possível, nem do ponto de vista de técnico, institucional, jurídico, porque poderiam estar tirando ali liberdade de expressão, conteúdo que ainda demandaria averiguação se está certo ou errado. Acho que a gente sai ganhando e perdendo um pouco desse acordo firmado pelo governo com as redes sociais. Vamos aplaudir o que está certo, mas admitir que está muito aquém do problema. E é tão complicado porque a gente não pode querer que a sociedade, de maneira geral, tenha uma experiência jornalística, que é o nosso caso, né? Que a gente checa, vai atrás, e é chato mesmo, aí fica lá ligando, aí não sei o quê. Aí às vezes você está com uma matéria pronta, aí quando você liga para a fonte, fala assim, não, na verdade não é bem assim, porque o número estava errado. Aí cai toda a matéria, aí isso não é exibido. A diferença do jornalismo para a vida real, não que o jornalismo não tenha, a gente é a representação da vida real. Eu me refiro à diferença para quem não é jornalista, é que muitas vezes o que vai fazer a pessoa pensar assim, eu estou achando que isso aqui é melhor eu checar antes de mandar para minha filha, porque vai que não seja verdade que a minha filha... É difícil isso acontecer, porque a gente é tomado por sentimento. Por exemplo, quando a gente viaja para algum lugar, eu vou dar aqui um exemplo macro para contextualizar a nossa fala. Alguém vai para a Argentina. Aí chega na Argentina, vê uma coisa na rua em Buenos Aires. Aí volta dizendo, olha, a Argentina é assim, assim, assim. Não, mas você viu uma rua em Buenos Aires, isso não corresponde ao macro. Então, pegando esse assunto macro, trazendo para a nossa vida, olha, se eu vi um problema na minha rua, eu não posso dizer que é a cidade inteira que está com esse... É a minha rua. Então, mas a gente tem o hábito de generalizar o que está acontecendo. E aí trazer isso para a vida real da dor no Rio Grande do Sul é muito difícil querer que exista um filtro quando você está olhando a morte. Você está olhando a morte. Você paga o seu imposto, você paga tudo. O mínimo que você quer é que os gestores, não importa como vocês vão se resolvam. Não importa como vocês vão salvar, salvem. Então, esse momento, inclusive, é um momento de crítica para os gestores. Será que não são os gestores que estão sendo pouco claros também? Será que não está faltando mais informação, capacidade de ter um papo reto na rede social e dizer, gente, esse número não corresponde com isso ainda por causa disso e disso. Será que não é a gente, Débora Bergamasco, também, enquanto gestor, né? Estou generalizando, me colocando no pacote, mas gestores prefeitos, que precisam ter mais capacidade de serem mais rápidos do que essas disseminações de informação? Para responder, né, Elisa, mais rápidos e ágeis nas respostas, né? Primeiro fazendo um monitoramento das notícias falsas, porque não dá para ser o último a saber, né? E também agilidade para responder. Concordo muito com a sua avaliação. Bom dia para você, Basília, a todos que nos acompanham. E é importante trazer em relação a esse acordo, primeiro, que foi um acordo. E antes que se que se diga em restrição de liberdade, vamos só falar as empresas que assinaram esse acordo de livre e espontânea vontade e assinando somente aquilo que concordavam, porque, como a Basília disse, sobre as 12 horas para retirar o conteúdo, eles não concordaram, então não assinaram. A gente está falando Google, YouTube, Meta, TikTok, Quai, LinkedIn e X também, o antigo Twitter. Olha! Pois é, então acho que é importante a gente falar isso, porque a gente sabe que o X vem, tem um movimento mundial, digamos assim, em defesa da liberdade de expressão. Então, acho que dá para a gente depreender que se o X assinou parte dessas condições, é porque não acredita que isso vai ser uma tentativa de cerceamento da liberdade de expressão. Agora, o que é importante, nesse caso, na discussão legal disso, né? Porque PL das fake news, enfim, esse tipo de discussão quem diz o que é verdade e o que é mentira. Esse é um aspecto que tem que ser muito importante. Então, você tem agências de checagem, mas quanto tempo isso demora, né? Para ser checado, porque dá trabalho. Checar a notícia, se um vídeo é verdadeiro, se é inteligência artificial, ou se estão dizendo que foi no Rio Grande do Sul, mas na verdade foi do outro lado do mundo, né? Caixões, etc. Então, é importante também essa discussão, sempre em relação
a fake news, quem é que está apto a dizer o que está certo e o que não está certo. Então, isso é importante o fortalecimento desse tipo de entidade ou agência, etc., para poder fazer um trabalho robusto e ágil, né, Elisa? Essa velocidade que é difícil, hein? Estamos aqui juntos aprendendo. Daqui a pouco a gente volta a esse assunto com a Basília e com a Débora.